Bora lá, nação, analisar a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Flamengo em cima do América Mineiro. E vamos analisar também, tem o Mauro aí também falando sobre o Flamengo, as possibilidades de título. Vamos então analisar, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Nos ajude aqui a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Mengão em peso no nosso canal. Se você ainda não está inscrito, vai rapidinho, aperte o botão vermelho, se inscreva, faça parte, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal Jogo Aberto S1 Live, link na descrição. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Nessa briga pelo título. O Flamengo começou abafando o América, mas quando o Coelho conseguiu dominar a bola, ficou mais perto do gol. Felipe Azevedo acertou o travessão. Em seguida, Martinez tirou tinta da trave. Mas aos 28 minutos, Ayrton Lucas encontra Everton Cebolinha sozinho na área. O atacante cabeceia sem chances para o goleiro. Flamengo, 1-0. O rubro-negro continuou pressionando com Arrascaeta, que recebe a bola sozinho na área e chuta para fora. O primeiro tempo termina com o Flamengo em vantagem. No primeiro minuto da segunda etapa, Arrascaeta chuta a bola de fora da área e obriga Jori a fazer grande defesa. O rubro-negro continuou pressionando e em um contra-ataque mortal, Bruno Henrique lança Arrascaeta, recebe novamente e deixa Pedro sozinho para ampliar o placar. Com 2-0 no placar, o Flamengo administrou o jogo. Tite mexeu bastante na equipe para preservar os atletas. Aos 26 e 35 minutos, Pedro deu trabalho para o goleiro do América. Em seguida, em bela troca de passes, Cebolinha cruza rasteiro para Everton Ribeiro fechar o placar com um golaço de letra. Final, Flamengo 3, América 0. Com a goleada aqui no Parque do Sabiá, o técnico Tite cumpre o primeiro objetivo dele com o Flamengo, que é a classificação para a Copa Libertadores da América de 2024. Mas o rubro-negro empatou com o Flamengo em número de pontos e está na segunda colocação. Mas para o técnico, o momento não é de fazer contas, e sim focar no trabalho. Eu não sei da pontuação, sinceramente eu não sei, e vou te dizer, não quero nem porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu desfoco do meu trabalho. E eu sei que o meu sentimento era assim, claro que eu vou estar torcendo contra os que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tento isolar e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. Para o América, o planejamento de 2024 já começou. E agora é preparar a cabeça dos atletas para a partida contra o Palmeiras no meio de semana. E fechar o ano com honra. Eu falei para eles que o campeonato não acabou, os jogadores têm situações, diferentes dentro do clube, tem alguns jogadores que têm contrato mais longo, alguns jogadores que têm contrato terminando, alguns meninos da categoria de base querendo ascender, então todos eles têm que estar com essa chama individual e essa vontade de mostrar que tem condição de ficar e de vestir a camisa do América. Flamengo, com força, mostrando que o ambiente mudou com o Tite. O Everton Cebolinha, até o Tite falou, não tem nada a ver com o treinador, ele é bom mesmo, mas é um jogador que está cavando seu espaço no time titular. O Bruno Henrique, quando está entre os melhores do Flamengo, também faz a diferença. Pedro voltando a fazer gols, tá tudo bem ali no Flamengo. Tá maravilhoso. O Tite, quando fala do Cebolinha, eu concordo com ele, mas assim... ter que dar crédito pro treinador, porque o treinador dá confiança, pô. Ele falou, ele tirou o mérito do Tite, tirou o mérito dele em relação ao desempenho que o Cebolinha vem tendo agora. Ele é bom jogador, mas ele precisava de oportunidade, precisava de confiança, precisava de trocar uma ideia. Tem treinadores que têm esse feeling dentro do vestiário. Esse aqui eu preciso gritar, esse aqui eu preciso trocar uma ideia. Eu não sei qual é o perfil do Cebolinha, mas eu imagino que é um cara que você que o Tite tem que chamar para trocar uma ideia. Eu acho que o Tite deve ter feito isso, por isso o Cebolinha tá rendendo agora nessa reta final. O jogo foi em Uberlândia, reduto da torcida do Flamengo. Vai ser boa essa briga aí até o final. Uma briga que rapidamente vai se apresentar como decidida, mas que vamos acompanhar até os últimos minutos. Bora. Eu achei que o começo não foi bom, não. Aliás, a entrada do Bruno Henrique, acho que o primeiro tempo dele foi ruim. O Flamengo perdeu muito ali na recomposição, né? O Luiz Araújo ajuda muito mais o Mateuzinho, que é o novo elo fraco, para usar uma expressão do André, da defesa, né?
Não tem o Rodinei, mas tem o Mateuzinho, o herdeiro do Rodinei, né? Para fazer bobagem ali, para se desconcentrar, como no gol do Ione Gonzalez, né? Quando muita gente falha, ele inclusive, no Fla-Flu, e o Luiz Araújo ajuda muito por ali. O Bruno Henrique não tem esse mesmo comportamento. E o América, até eu alertei isso, fiz um vídeo no Instagram antes do jogo falando sobre o América. O América é um dos times que mais manda a bola na trave do campeonato, mais finaliza, cria chance de gol. É um time que joga. É engraçado, porque é um time que está rebaixado, geralmente os times mais fracos, eles jogam mais fechados e cautelosos. O América não, o América vai para cima. Já trocou de técnico e tudo, mas ele tenta o jogo. Assim ganhou do São Paulo, por exemplo, com um homem a menos. Foi para cima e fez o segundo gol. Assim não ganhou do Botafogo, num jogo muito ilusório para os botafoguenses, porque o PR fez 2, 3 defesas difíceis e os caras perderam gols inacreditáveis. Porque foi um jogo que o América amassou o Botafogo. Uma das últimas vitórias do Botafogo nessa sequência muito ruim. O América foi para cima do Flamengo, isso era mais ou menos esperado, né? Aí criou alguma chance, assustou um pouco. Obviamente, ao não conseguir fazer o gol, foi perdendo força, mas depois equilibrou o jogo, fez 1-0. Aliás, muito importante a participação do Ailton Lucas, cruzando com o pé direito na cabeça do Everton Cebolinha, né? Esse jogador que ia tão bem com o Vitor Pereira e com o Sampaoli, ficou muito preso ali à linha defensiva e não conseguia mais render tão bem do lateral esquerdo. E aí a coisa foi clareando, a vitória acabou sendo construída com muita naturalidade. No segundo tempo, me chamou a atenção que o Bruno Henrique, logo na primeira bola, que foi a linha de fundo no ataque americano, ele bloqueou um cruzamento e comemorou e tal, já mudou um pouco a conduta, não sei se conversou no intervalo com o técnico, mas ele já tentando reproduzir aquilo que o titular até então daquela posição que o Luiz Araújo vinha fazendo. E depois ele participa do gol, né? Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, 2-0. E a coisa se tranquilizou, a vitória foi conseguida com tranquilidade. Acho que o torcedor do Flamengo ali estava mais preocupado com Fortaleza e Palmeiras do que com o Flamengo e América. América e Flamengo àquela altura. Até porque o Fortaleza chegou a ter vantagem no placar, um homem a mais, o Palmeiras empatou, fez 2-1, teve uma chance incrível para fazer 3-1, não fez, e tomou um gol maluco do gol do 2-2, né? Então, no final, acho que o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza interessava mais ao torcedor do Flamengo do que a vitória sobre o América. Qualquer jogo o América pode assustar, é assim, faz um gol e de repente complica. Enquanto o Vasco foi assim também. Ele empatou, ali teve chance de fazer o gol da vitória, e no final o Payet fez o gol de falta. Mas quase ganhou do Vasco São Januário. Então, um time meio maluco, né? Um time que os jogadores querem mostrar serviço, tem isso também. O time está rebaixado, mas o atleta não está rebaixado a priori. Ele pode arrumar um emprego num time de Série A. E todo mundo quer mostrar que pode. E claro que esses times que estão subindo, aqueles que sobreviverem na Série A, olham para o elenco como o do América e ficam tentando pensar alguém que possa ser interessante. Então, acho que motivação para os caras não falta. Falta a qualidade mesmo, até coletiva. Eu acho que foi uma vitória boa. Também não dá para ficar rasgando muitos elogios por conta justamente da situação do adversário. Mas, de fato, é um time do Flamengo mais sério, mais concentrado, mais responsável, deixando de lado aquela postura indolente que nós vimos até com o Tite no jogo contra o Grêmio, aqueles 3 gols em 10 minutos. Outro jogo que perdeu um ponto, que tivesse pelo menos sido 2-2, 3-3, era um ponto, cara. Um ponto. Quer dizer, é muito relaxamento. E o Tite ali, acho que ele foi apresentado ao modo banana. Eu falei isso na época, naquele 3-2 Grêmio. Porque uma coisa é você saber que o time tem esse tipo de reação. A outra é você, como técnico, lidando com isso. O que fazer? E até identificar quais são os pontos que tem que ser ajustados, né? Para que não aconteça mais. Mas é o Flamengo mais consistente, sem dúvida alguma, e acho que jogando melhor do que o Palmeiras no momento. A questão, acho que pode dar alguma esperança ao torcedor do Flamengo, é que o Flamengo tem ganhado o Atlético, óbvio, que é um jogo muito difícil, quarta-feira, 7h30 no Maracanã. Mas, caso o Flamengo vença seus jogos, acho que pode dar alguma esperança que o momento do Palmeiras não é tão bom, né? Os últimos jogos mostram isso, né? Até contra o Inter foi 3-0, o Inter teve várias chances de fazer o primeiro gol. Ontem o Fortaleza teve muitas chances. O Palmeiras não está tão intransponível, né, como em outras ocasiões, que era um time que era difícil fazer gol. Isso vem acontecendo desde o começo do ano, aliás. Então, dá alguma esperança. Embora seja, eu acho muito difícil o Flamengo ser campeão, e acho que, mesmo, como falou André, mesmo ganhando o título, se acontecer, há de se discutir essa conduta, esse modo banana tem que ser tirado do Flamengo. Chama um exorcista, tira essa coisa ruim de lá. Não é possível, amigo, porra. É impressionante, com tudo quanto é técnico, gente. Era assim com o Dorival, foi assim com o Ceni, foi assim com o Domenech. O Jesus era diferente, mas era um outro momento, né? Os jogadores não tinham ainda esse currículo de vitórias. O português tinha um comando muito forte, porque ele construiu uma credibilidade grande com a torcida. E agora o que é importante para o Flamengo, como time, como elenco, como clube, no futebol, é que essa comissão técnica conquista até o final da temporada esse respeito do torcedor. Porque o Tite fortalecido ano que vem, ele não vai dar esporro público como fazia o Jorge Jesus se fosse preciso, né? Que é outro estilo. Mas é importante que, ao colocar um jogador no banco, tomar uma decisão que muita gente não entende muitas vezes, mas que eventualmente possa ser correta, o técnico tem esse respaldo popular, para não ter pressão de Flamimimi,
da ala maluca da imprensa que quer trocar de técnico toda hora, e o cara seguiu o trabalho dele. Porque turbulências vão acontecer, cara. Isso é inevitável. Todo técnico passa por isso. Mas acho que o Flamengo pelo menos vai fechar bem o ano, apontando para o ano que vem bem mais promissor. E teve outro jogo também antes do Tite assumir, que aliás poderia ter assumido antes, né? Tivesse o acordo. Que é o jogo do Corinthians, né? O jogo estava tranquilo, 1-0, aí se acomodaram, fizeram um pênalti, tomou um empate, aí quando foi correr atrás não adiantou nada. Ali, mais 2 pontos. A quantidade de pontos imbecis que o Flamengo deixou de ganhar é um negócio muito sério. Muito sério. Estou nem falando de 4-0 Bragantino, 3-0 Atlético Paranaense, 3-0 Cuiabá. Aí é vexame mesmo. Aliás, aí 10 gols, né? Esses jogos e mais o 5-0 que São Paulo tomou do Palmeiras explicam a diferença de saldo de gols. Então, quando a gente fala sobre isso lá atrás, cara, é inaceitável. Tomar de 4-0 do Bragantino, 3-0 do Cuiabá, isso foi normalizado no Flamengo. Perde, tá tudo bem. Amanhã é outro jogo, é outro dia, ninguém é cobrado. Isso precisa mudar, de uma forma ou de outra. Independentemente do estilo do técnico, isso não é compatível com o futebol profissional, ainda mais com o investimento tão alto que o clube faz. Antes de eu passar para o André falar um pouquinho sobre isso, só lembrando, né, que o Mauro levanta a bola aí sobre o modo banana, e isso aí foi admitido pelo próprio Tite. Porque o Tite, depois das 2 derrotas, quando o Flamengo volta a vencer, na coletiva pós-jogo, né, na coletiva depois do jogo, ele vira e fala, ele admite, né André? Uma das falas dele é: houve um relaxamento e a gente não pode relaxar mais. Isso que a gente está passando para os jogadores. Então, o próprio Tite admite que houve um relaxamento dos jogadores, né, André? Se quiser falar sobre isso também, sobre o que você achou da partida de ontem. Cara, é muito nítido isso, né? Tem torcedor que fica falando, isso é terraplanismo, isso que os jogadores escolhem jogos e tal, não sei o quê. Não é, meu amigo. Pô, você não... É que a gente, veja bem, a gente não pode, a gente não tem como provar esse tipo de coisa. Porque a gente não fica andando com um gravadorzinho quando a gente tem acesso a jogador, em off, etc, ficar com um gravadorzinho ali pra gravar. Mas a gente sabe, o torcedor tinha que ter um pouquinho de visão, assim, porra, esse cara não tá falando isso só porque ele é Flamengo e tá de soberba dizendo que o Flamengo ganha quando resolve correr, não. Porque a gente sabe. Eu sei, o Mauro sabe, você sabe, Alan. Que tem isso no futebol, que jogador derruba técnico mesmo. Quando a coisa não tá satisfatória, eles começam a empurrar, porque eles sabem que eles vão ficar. Porque é uma matemática muito simples, e aliás é uma matemática que alimenta muita gente, inclusive dos nossos colegas, que ele pensa assim: vou ficar falando mal do técnico, porque no final é ele que vai rodar mesmo. Porque ninguém vai chegar e mandar 5, 6, 8 jogadores embora e manter o técnico. Isso aí pra fazer no Brasil, ainda mais com um elenco como esse do Flamengo, vencedor, e ninguém vai fazer isso. Então é só ficar falando mal do técnico, que uma hora aí, avisei aí, falei que o Vitor Pereira é uma porcaria, o São Paulo era uma porcaria, que o Paulo Souza era uma porcaria, todo mundo era uma porcaria. O Senna era uma porcaria também, mesmo ganhando, mesmo sendo campeão. Então são essas coisas que você vai observando ao longo do tempo e você vê as consequências agora. E não preciso eu dizer nada, não. O Daverson, aquela entrevista do Daverson lá pro Sport TV, lá com uma pranchetinha na mão, aquilo ali é definitivo, amigo. Se o Flamengo fosse um clube com administração séria, era pro cara no dia seguinte meter aquilo no telão e falar: vocês podem me explicar o que é isso aí? O próprio jogador adversário falar que sabia que vocês não iam correr, que o treinador adversário sabia que vocês não iam correr, e ninguém fez nada, e ninguém faz nada, e isso é empurrado com a barriga, entendeu? E acobertado e tratado por muito torcedor até como uma coisa boa. Aí, a gente vai levando esse brasileiro, quando a gente resolve, a gente ganha. Não é assim, né? Não é assim. Às vezes acontece. Aconteceu em 2020, aconteceu em 2009, mas não é sempre que isso vai acontecer. Esse campeonato era do Botafogo, mais do que o do Palmeiras ano passado e do Atlético Mineiro em 2021. E do Flamengo em 2019. Era do Botafogo. O Botafogo é que colocou o Palmeiras e o Flamengo de novo no páreo. Então, assim, é muito óbvio isso, e o Flamengo realmente... O grande problema é o seguinte: todo mundo perdeu ponto. O torcedor fala: mas o Palmeiras também perdeu ponto que não podia perder. Eu não discuto isso. Só que o problema é que você via o jogo do Palmeiras e via que o Palmeiras perdia o ponto, porque às vezes estava mais concentrado na Libertadores, na Copa do Brasil, porque jogou mal. Aquele jogo com o Botafogo, que o Abel inclusive jogou a toalha ali, dizendo que o Botafogo já era campeão, isso na 8ª rodada, né, uma coisa assim, ele já dizendo que o Botafogo já era campeão.
O Palmeiras perdeu aquele jogo? Perdeu lá no Allianz Parque. Jogou mal? Jogou muito mal. Mas competiu. Deu trabalho lá pro PR e tal. O Flamengo, essas derrotas já citadas pelo Mauro aí, é jogo em que, cara, assim, não teve competição. Antes de você discutir qualquer coisa em relação ao treinador, a tática, qualquer coisa, existia uma questão de mobilização ali muito óbvia. E o Flamengo perdeu pontos, tomou goleadas, e agora isso tudo, que agora o campeonato tá equilibrado, isso tudo tá vindo à tona e cobrando um preço. E tá lá o torcedor vivendo essa gangorra, essa coisa, como foi essa rodada. Ih, sou líder, não sou mais. O golzinho do Palmeiras. Mas não tem esse A. Esse A é o passivo lá de trás, que é muito grande e que foi perdido por pura indolência em muitos jogos. E isso não é soberba do torcedor de flamenguista dizendo que o Flamengo ganha quando quer. Não é isso. A gente viu os jogos, a gente tá aqui, a gente cobre o Flamengo, a gente viu os jogos e com a experiência que a gente tem de ver futebol, de conversar com o jogador, etc., a gente sabe quando o jogador tá querendo e quando o jogador não tá querendo. E naquela época ali do São Paulo teve muito jogo que esse elenco do Flamengo não quis nada, muito provavelmente para que o treinador saísse e viesse outro. Tava errado? Não. Mas o problema todo é que o profissional não pode fazer isso, né? O profissional tem que correr pela camisa, pelo salário, por tudo. E não pode entregar. Se tivesse colocado um pouquinho de sangue ali em alguns jogos, o Flamengo hoje seria líder tranquilo do brasileiro. Tem 2 superchats aqui, eu vou ler os 2 porque são do mesmo assunto, tá? O Hugo Henrique, Mauro e André, vocês acreditam que a ausência do Pulgar na quarta-feira pode se tornar um componente importante para a partida, visto que o substituto será um inconstante Thiago Maia? E aí o Emerson Granja fala, bom dia a todos. Gostaria da opinião de vocês sobre o que o Tite deve fazer para o jogo do Atlético Mineiro, já que o Pulgar está suspenso e vinha fazendo a diferença nos jogos. Mauro, preocupante essa ausência do Pulgar, né? Mas não tem jeito. É o Thiago Maia, né? O Alan não joga há muito tempo, não vai voltar de repente contra seus clubes, não creio. E o Igor Jesus, da base, não jogou nenhuma partida com o Tite, estava lá no Pan-Americano. Não tem outro, sem opção. E eu acho que perde muito, inclusive, perde na construção das jogadas, na qualidade da saída de bola, a bola circula mais limpa com ele no meio campo, e sem contar que o Thiago Maia tem cometido erros absurdos, né? Aquele do primeiro gol do Santos, da falta, é uma coisa inaceitável, assim. É de uma falta de atenção gravíssima. Ele dá a bola no pé do adversário, no campo de ataque, arma um ataque do Santos, aí vem atrapalhado do senhor Wesley, né, que vai lá e atropela o Sotel, que estava marcado pelo Fabrício Cruz, sai a falta batida, e gol do Santos. O Gerson perde uma disputa pelo alto. Também é outro, também que muito pouco competitivo, me parece, em inúmeros momentos, o Gerson, especialmente para um jogador com a condição dele, né? É um jogador forte, alto, né? Ótima proteção de bola, mas nem sempre é competitivo como poderia ser. Isso chama muita atenção. Então, não tem outro jeito, não vejo outra saída, que não a escalação do Thiago Maia, que hoje é um reservaço quando todo mundo está à disposição, porque a fase dele é muito ruim. É pior que o Thiago Maia, é só o Gabigol, na temporada, de todos no elenco. Só o Gabriel, nem Gabigol dá para chamar mais. Aliás, outra imagem marcante, né? Quando a televisão mostrou ele sentado ali, ignorado, esquecido. A torcida não pede para ele entrar. O torcedor de Uberlândia é um torcedor diferente, né? Que é um torcedor carente de Flamengo. Aliás, essa é uma questão também muito importante, né? O Flamengo joga em qualquer lugar, tem muita torcida, e as pessoas, elas são apaixonadas pelo... Como o clube explora mal isso, cara? É absurdo. Como o marketing... É o fim da picada. Onde vai é uma loucura e os caras não sabem usar isso a favor do Flamengo. É assustador. Então aquele povo que estava lá, o povo que está com saudade do Flamengo, muitos são jovens, nem viram o Flamengo no campo jamais, a primeira vez na vida, né? E o Gabriel, para eles também seria uma novidade, né? O Gabigol no banco, levanta a plaquinha, estava 3-0, 2-0, vai que o Gabigol entra e faz um gol, que legal. Não teve clamor pela presença dele, ficou ali aquecendo como se ele fosse, sabe, um jogador desconhecido. Então, a indiferença da torcida, eu fiquei um pouco chocado quando vi aquilo, cara. Até um pouco chateado, assim, pô, que coisa triste, né? Um jogador tão importante da história recente do Flamengo e da história do clube, porque ele fez coisas espetaculares, ser ignorado pela torcida. E não é a torcida do Maracanã, que já cansou de vê-lo, é a torcida de Uberlândia, que não vê o Flamengo de perto há muito tempo e nunca tinha visto o Gabriel jogando pelo Flamengo, em loco. Indiferença. Ele e o Thiago Maia ali no banco. Teve uma hora que o Thiago Maia estava mexendo no negócio do colete dele, arrancando se a etiqueta estava agarrada, alguma coisa ali. Quando aparece o Gabriel, é isso, cara. Que coisa. E é incrível assim. Será que ele está. Como é que ele está reagindo, né? No íntimo dele com relação a isso, né? Porque
Cara, aquela imagem para mim é muito marcante. E o Flamengo pode vir a ser campeão sem ele. E o Pedro tem 6 gols nos 5 últimos jogos. Ainda tem isso. A fase do Pedro não é espetacular, mas ele tem a melhor média dele de gols, né? A melhor marca de gols desde que chegou ao Flamengo, 33, 34. Não, da carreira. Da carreira, né? Botou toda a carreira. E ele tem 6 gols nos 5 últimos jogos, gente. Ou seja, tá numa fase boa. Não é espetacular como outras, mas se recuperou. E quem passou perrengue esse ano, tomou soco na cara, se viu no olho do furacão, foi o Pedro. Em parte por culpa dele, aquela conduta de não ir treinar e tudo mais. Mas ele foi agredido pelo maluco lá, pelo preparador físico. Então o jogador que teria aí um problema aí, além futebol, além 4 linhas, seria ele. E se recuperou. E o Gabriel tá ali. Uma espécie de um personagem totalmente coadjuvante. E isso chama muita atenção, pelo menos a mim. Mauro, foi com o Filipão, só tirar uma dúvida, foi com o Filipão que o Tite teve aquele fala muito, foi com o Filipão, não foi? Filipão, nessa dúvida. E acho que vai ser um Atlético que vai tentar jogar no contragolpe, vai se fechar, vai tentar trair o Flamengo. Não consigo imaginar o Atlético fora de casa, bem precisando vencer, começar a partir dessa maneira. Eu acho que no início vai ser por aí. E acho também que a questão do horário, acho que não é ruim pro Flamengo, não. Se o Flamengo vencer o jogo, o Palmeiras é que fica pressionado. Se o Flamengo vencer a partida, é 7h30. O Palmeiras é 9h30. Então, quando os caras do Palmeiras entrarem em campo, se o Flamengo vencer o jogo, eles vão saber, os caras venceram, temos que ganhar também. O jogo é a América e tal. Acho que vai ganhar. Mas é aquela coisa. Se alguém pode ser. Porque o Flamengo não tem. Tanto faz, cara. Jogar antes ou depois, não tem que ganhar o jogo. O Palmeiras está perdendo para o América, então vamos empatar aqui. Não dá. O Flamengo não pode pensar. O Flamengo tem que ganhar o jogo. O Flamengo não pode. O Flamengo não tem margem de manobra. Não tem o que negociar. É ganhar e nada mais. É a única coisa que interessa. Pode acontecer, claro. Muito improvável, se na última rodada você está com uma vantagem grande, poder empatar. Ainda pode acontecer pela matemática, o que não, para lá de improvável. A realidade do Flamengo é ter que ganhar. Então, 7h30, 5 da tarde, 3 da manhã, na hora do almoço, não importa. Tem que ganhar do Atlético. O Atlético tem que ganhar do Flamengo. Tem que ganhar do outro. É isso. O jogo do Palmeiras é depois, é outra história. Agora, se o Flamengo vencer, o Palmeiras entra em campo com o Flamengo líder do campeonato. Obrigado a vencer seu jogo contra o América, que é o último colocado. Mas é aquela coisa. Se a bola começa a entrar, né, Mauro? Se a bola começa a entrar, vem ansiedade, nervosismo, né? Então, assim, eu não acho ruim para o Flamengo jogar antes, não. Eu acho até bom nesse aspecto. Se ele cumprir a sua parte, ele joga o problema para o seu rival. Se o Palmeiras vai lá e mete logo 2 gols no primeiro tempo, tá tranquilo também, acabou, relaxa. Mas se acontece algum acidente de percurso, quem fica pressionado é o Palmeiras. Então, a única coisa ruim é a logística. Para chegar no estádio 7h30 vai ser um inferno. Trânsito, essa coisa toda, o torcedor vai sofrer, muita gente vai entrar durante o jogo. Isso, de fato, é muito ruim. Mas é aquela coisa também, né? A televisão, ela determina horários, não é só aqui no Brasil. Isso acontece em vários lugares. Na Premier League tem. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Vamos ver, então, o que vai acontecer a partir de agora na partida do Flamengo contra o Atlético Mineiro, que é uma partida decisiva, né? As últimas partidas do Flamengo agora é o Flamengo enfrentar o Atlético Mineiro em casa, aí tem o Cuiabá em casa e depois São Paulo fora de casa. O Flamengo tem 63 pontos juntamente com o Palmeiras. E aí vamos ver o que vai acontecer, meus amigos. É reta final de campeonato. É imprevisível dizer o que pode acontecer. Essa próxima partida também pode ser decisiva, né? Entre Flamengo e Atlético Mineiro. A gente vai ter mais ou menos uma ideia do que vai acontecer até o final do campeonato. É isso daí, nação! Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.